vai dar certo a gravação. Pessoal, tira uma dúvida minha, por favor. Diga, Breno. Todos os temas do trabalho, eles estão lá no AVA já? Todos, Dos desculpa, trabalhos que foram dados? Alguns eu coloco Se lá, todos mas eu os coloco lá assuntos... para pós-aula. Alguns eu coloco lá, porque a gente tem pré-aula, aula e pós-aula. Em quase todos o pós-aula eu estou atualizando. Só o último que eu não coloquei lá, tá? Que foi aquele do planejamento que eu pedi para vocês fazerem, tá? Que vocês realizarem, que é esse que tem andamento agora. Mas eu vou colocar lá até para poder orientar o pessoal. Agora, quem pegou atrasado, não conseguiu acessar, começou mais tarde, eu depois vou fazer um trabalho paralelo só para poder valer os pontos. Então, pessoal, não preocupem com os trabalhos passados. Até porque eu não estou preocupado com a nota, eu estou preocupado muito com a questão do conteúdo, que tem funcionado bem, eu tenho visto alguns trabalhos assim correspondido legal, tá? Esse que é o objetivo. Não preocupem com nota. Tudo bem isso? Sim, senhor. Ok, tranquilo. Ô, Rodrigo, você está sabendo com relação às provas, se você já teve alguma solução? Já pensaram em alguma coisa? Já chegaram a comentar? Nós temos feriado essa semana, ainda bem, né? Não vejo a hora de ir para casa, ficar tranquilo em casa, né? Com esse feriadão que vai vir. Verdade. Para a gente que não tá, já está em casa, então quinta e sexta. Gente, eu não sei nem se vai ter aula, eu só estou dizendo isso porque, como está num processo, parece que vai ser uma legislação que todos os feriados vão ser antecipados para esse período, né? Por uma questão comercial aí das pessoas. Então, eu não sei como que está a contagem desse feriado. Então, eu não sei se eles vão considerar como um dia letivo ou se vai manter conforme o calendário. A princípio, vai manter o calendário, porque a gente não parou nada, nenhum processo, tirando uma semana, aquela primeira semana que foi mais complicada, o restante a gente está dando prosseguimento normal. Então, a princípio, teremos o recesso na quinta e o feriado na sexta, tá? Aí sugiro para quem está precisando descansar, ficar em casa numa boa descansando, tá? Fora isso, na outra semana seria a semana das provas, né? Então, assim, pelo calendário. E com certeza não retornaremos, até porque quando a gente retornar, eles vão pelo menos. Já há um posicionamento que parece que a partir do dia 20 de abril tem uma possibilidade, mas pelo portaria do Tribunal de Justiça de Minas, o mês de abril está como quarentena escolar, né? Então, tudo indica que a gente pode ser que volte no dia 4 de maio. Se o quadro favorável do processo da pandemia se mostrar assim, começar a ter um decréscimo do número de infectados e o processo dos óbitos acompanhar essa curva que tem acompanhado, pode ser que volte dia 20 ou dia 27 de abril. Mas de boa, eu não esperaria muito por isso não, tá, gente? Até porque o principal agora é a gente ficar quietinho, evitar essa questão do contágio para evitar esse processo dessa curva acentuada sobrecarregando o nosso sistema de saúde. Pois é, Rodrigo, porque o que acontece? A minha esposa, ela trabalha na rede estadual de ensino. E ela comentou comigo hoje que a previsão de retorno é final de maio e início de junho. Então eu estava até comentando com a colega hoje de administração que, né, dependendo como que ficasse essa questão das provas, né, que tem outras alternativas de fazer a prova virtual também, tipo aquelas provas de processo seletivo da Fiat, que tem um período que você tem para dar resposta e tal, enfim. Eu até sugeri para o pessoal, eu tenho um sisteminha aqui que você faz a prova, tipo assim, você tem lá 10 questões, você dá meia hora, uma hora para a pessoa fazer a prova, né? E aí a pessoa elabora, responde, aparece a outra e vai, super tranquilo. Agora, não, aí o que eu fiquei preocupado foi o seguinte, se a gente conseguisse fazer essa avaliação de 1.000 pontos para depois fazer a outra de 4.000, tranquilo. A minha preocupação era só, de repente, a questão de ser adiada as provas, né? Não sei, não é óbvio que eu só estou falando isso assim, estou comentando. Mas imagina se cortar essa questão da prova de 1.000 e a gente vai fazer uma de 5.000. Para algumas disciplinas que valem 2.500, aí já teve pesado. até essa proposta, já, tá? Assim, alguns professores apresentaram essa proposta. Eles falaram assim, tem aluno que não vai concordar, diz que os alunos de contábeis todos dão conta tranquilo de fazer uma prova lendo 5.000, então não é problema para contábeis, mas o restante o pessoal ficou meio receoso aí, né?
Então não dá só para... É. Brincadeiras à parte, assim, o pessoal está pensando agora, claro que a gente não quer provocar nenhum tipo de complicador mais do que já está, né, René? Então, assim, já pensaram em substituir por um trabalho escrito, metade um trabalho escrito e metade uma prova valendo menos pontos, ou seja, várias possibilidades estão sendo. Por enquanto, a Croton insiste nesse processo de a gente fazer uma prova presencial quando voltar, né? Muito provavelmente ela não vai ser o total dos pontos. Eu até acho que não é muito didático isso, tá? Se eles me autorizarem, a minha ideia é fracionar essas pontuações todas nos trabalhos, e aí eu passo um trabalho para vocês, por exemplo, tá? Assim, uma coisa bem mais fácil, tipo escalar o Everest, alguma coisa assim do tipo, tá? E aí, para a gente poder avaliar vocês nesse processo. Não acumular muito conteúdo, tá? Mas não preocupa com prova agora não, gente. Não preocupem com isso, não. Eu acho que o principal agora é você se ajustar a essa ferramenta. Querendo ou não, ela tem funcionado. Eu falo, deixa eu colocar... O pessoal fala que eu não estou aparecendo. Deixa eu falar isso olhando para vocês aqui. Cadê eu aqui? Estão me vendo aí, pessoal? Beleza? Estão visualizando? Sim. Estou vendo, ok. Tete é isso aí. Como é que é? O tete a tete é melhor, que a gente tá vendo que você está falando, a gente acredita 100%. Eu até gosto desse processo do tete a tete, porque é uma forma de mostrar um pouco essa transparência aí, tá? Eu desligo aqui, gente, só para poder melhorar um pouco a conexão, tá? Mas, assim, volta e meia eu vou aparecer aí também. O principal que a gente quer, assim, não é interesse nosso, de nenhum professor, nem da instituição, prejudicar vocês nessa questão de pontuação ou de acúmulo de pontuação. Nós vamos seguir as regras, temos as notas para isso, temos as avaliações para isso. Eu, por exemplo, sou contra uma prova valer 1.000 e a outra valer 5.000. Eu, por mim, valia 2.500, 2.500 ou 2.000 alguma coisa nesse sentido. A questão é que, quanto mais o tempo passar, pode ser que acumule. Então, a Croton já está deliberando sobre essa questão da primeira oficial, como que ela vai ser. Então, tem sugestão de tudo quanto é tipo. A mais forte parece que é a questão de a gente fazer alguns trabalhos e passar e depois avaliar vocês com uma prova da matéria toda no final, mas não valendo 5.000. Então, não valendo 4.000, talvez um pouco menos. É isso que a gente vai avaliar. Mas aqui, o que eu puder fazer, vocês podem trazer sugestão, eu levo todas para o pessoal dos coordenadores e da direção, eu não tenho problema quanto a isso. Aquilo que vocês acharem que pode ser uma solução, que pode ser o melhor, colaborem com a gente que a gente passa isso para frente. Mas, por enquanto, não preocupo com isso não, gente. Assim, igual você falou, René, a questão do Estado, que, querendo ou não, Minas Gerais já tem um problema fiscal sério, já tem uma dificuldade de recursos para a saúde, muito provavelmente pode ser que o Estado volte antes do que Minas Gerais em relação à questão de sala de aula, tá? Eu falo do ponto de vista do ensino estadual e Prefeitura de Belo Horizonte, eu sei que está disposta a adiar mesmo o processo. Tanto é que o Ministério da Educação, inclusive, bateu uma lei aí de restrição, assim, não vai seguir os 200 dias letivos, vai seguir somente questão de carga horária, então tudo isso vai impactar aí. Mas o principal, gente, acessar o Linha toda semana, fazer o ALVA toda semana, acompanhar a matéria, pegar esses trabalhos que eu estou fazendo, gente, não é para preocupar com nota dos trabalhos, mas com questão de vislumbrar as ferramentas e os processos acadêmicos. Então, por exemplo, a última aula a gente falou sobre planejamento. Vocês têm que estar muito claro o que é o processo de planejamento, seja para gestão de projetos, seja para o curso de vocês, de gestão CST, seja de contábeis, seja as engenharias também. Então, vocês têm que ter esse cuidado aí apenas de visar o conteúdo. Aí o resto é correr para o abraço depois. Eu sou muito tranquilo com relação à prova, vou fazer uma revisão, qualquer que seja a data, a gente não preocupe com isso não. Tá legal? Ok? Eu sei que aluno sofre com frequência e nota. Frequência eu já avisei, gente, essas aulas aqui agora remotas não estão sendo computadas com frequência. O que é a frequência de vocês? O AVA realizado até a aula passada. Então, hoje a gente está entrando na unidade 2.2, se bem que o livro mudou, vou ter que adequar essas numerações. Hoje nós estamos entrando na 5ª aula.
Então, a frequência até a quarta aula tem que estar sendo realizada lá no AVA, tá? Então, tá valendo ponto e valendo frequência, ok? Isso? Vocês são bem tranquilos quanto a isso, né? Então, as atividades que fizer lá no AVA que conta a presença. As atividades que estão lá, assim, o que conta lá, Gisele? Por exemplo, você entrou no pré-aula, assistiu web aula, fez aqueles exercícios que tem lá, tudo isso está contando frequência, ok? Então, essas atividades para mim que entrou agora. Você pode fazer do primeira aula até a última, que foi a 4, sem problema. Todo o conteúdo está lá, as aulas já estão no seu sistema, você pode baixar e fazer, que está lá normalmente. Tá legal? Tá jóia, obrigada. E aí, pessoal, fica para todos os demais. Eu sei que tem gente que ainda nem abriu o AVA, tem gente que eu acho que nem conhece o AVA não morde, não dói, ele é um processo até muito tranquilo. Tem aluno que está de parabéns, está 100%, mas tem aluno que não fez ainda. Então, isso está prejudicando nota e frequência de vocês, tá? Ok? Quem quiser depois ajoelhar no milho ou no feijão e fazer o meia-culpa e fazer alguma proposta, eu passo um trabalhinho para compensar esse atraso. Agora, tem nota que já foi lançada, tem frequência que já foi lançada. Tá legal? Bom, vamos começar, pessoal, porque aí a gente já passa para a nossa... Eu vou desligar a câmera no momento aqui, tá? Só para resolução ficar um pouquinho melhor, tá legal? Bom, dito isso, eu não sei se está aparecendo aí para vocês o slide. Tá ok aí para vocês, gente? Tá ok. Beleza. Sim, ok. O chat eu desisto, só a Ana Paula que consegue, ela é poderosa, eu não sou. Deixa eu ver aqui... Cadê o slide? Então, vamos lá, gente. Aulinha 5, gestão de projetos. Hoje é uma aula super interessante, até porque ela é um pouco mais... ela já vai um pouco... Assim, depois que a gente passa pelo processo de entender planejamento, todo o restante agora fica um pouco mais fácil, porque tem a ver com essa dinâmica de se planejar, planejar e planejar o tempo todo. Nesse caso aqui, em especial, o planejamento, seja do projeto, seja do produto. E por que eu falo produto? Aí só passando, gente, a aula passada a gente viu isso aí, ó, planejamento da aula, o ciclo de vida de projeto, todas essas duas primeiras questões aí, tanto planejamento quanto ciclo de vida, tem questão na prova sobre esses conteúdos, então vocês podem se basear no slide ou no livro, texto de vocês, e hoje a gente vai ver não só a gestão do escopo do produto e do projeto, então são duas coisas, são simbióticas, mas tem algumas diferenças, tá? E a gente vai ver como que funciona esse processo do escopo, que é a base principal dos nossos projetos, ou gestão de projetos. Então a gente vai ver isso aí hoje, o escopo do projeto e do produto, a EAP, que é a estrutura analítica de projeto, a gestão do escopo e os requisitos e técnicas básicos para isso. É bem legal, a disciplina hoje é muito leve, muito tranquila. Eu nem vou delongar muito não, e acabando hoje, gente, hoje eu não vou passar trabalhinho para vocês, porque ainda tem aquele da semana passada em vigência, tá ok? O objetivo aqui hoje era a gente só finalizar essa ideia e ficar bem clara essa ideia de escopo, tá? E escopo, deixando bem claro, é a base e a essência de todo e qualquer projeto e produto. Eu gosto de brincar isso, que está lá, olha, significa objetivo, propósito e alvo. Onde eu quero chegar, qual que é o meu objetivo final, o que eu espero alcançar com determinado produto ou com determinado projeto. Então, o que tem que estar pautando? O meu processo, né? Seja projeto de vida, projeto pessoal, projeto de empresa, qualquer que seja o processo, é aonde eu quero chegar. O planejamento é importante? Mas o planejamento ele vai girar em função do escopo ou da ideia inicial. Tá claro isso, gente? Então é um processo muito claro isso aqui, muito importante. Só depois que eu defino aonde eu quero chegar, como eu quero chegar e o que eu quero entregar, é que aí eu defino, né? É o que a gente vai chamar de escopo, essa ideia inicial, e daí aí eu vou montar o planejamento, a estrutura e todos aqueles processos. Então, é a soma de todos os produtos, serviços e resultados que serão fornecidos, apresentados e medidos na forma de projeto. Para isso, exige um real e consciente detalhamento de tudo que eu estou fazendo. Todas as ideias têm que estar registradas, eu tenho que detalhar tudo, a gente viu um pouco disso na aula passada, os cuidados que eu preciso ter, principalmente ao lidar com os stakeholders ou com os sponsors, que são os responsáveis pela parte financeira,
quanto mais detalhado, melhor. É o tipo de situação que, se eu pecar por excesso, eu não estou errando, né? Até aquela coisa que a pessoa pensou, você tem que registrar o que a pessoa pensou para não ter dúvida. A gente vai ver um pouco disso aqui ainda, tá? E para que esse projeto, que é o nosso foco, seja desenvolvido com excelência, ele tem que ser dividido em pacotes menores, a gente vai ver isso ainda hoje, pois fica mais fácil focar em partes menores ou atividades menores, etapas menores, capítulos, qualquer que seja o nome, tá? E aí eu consigo acompanhar determinados processos para ter ideia do todo. Na hora que eu chegar num diagrama lá na frente, vocês vão entender isso de uma forma mais tranquila, tá? O que a gente precisa saber é que eu divido o escopo em duas partes. O chamado escopo do produto, atenção, escopo do produto e escopo do projeto. E o escopo do produto, gente, é a ideia mesmo de pensar o produto. Deixa eu ver, mudou? O que eu vou fazer no projeto para atender às necessidades do cliente. É o que a gente tem chamado muita atenção aqui, principalmente na aula passada. Eu tenho que captar. Chegou o cliente para conversar com a gente, qualquer que seja o projeto, seja uma construção de um viaduto, de uma casa, o imposto de renda que eu vou fazer para a pessoa, todo o processo de treinamento e desenvolvimento do RH, todas as funções que vocês estão muito, muito acostumados, eu saber claramente o que o meu cliente deseja, o que ele necessita e como que eu posso fazer para concretizar essa ideia do cliente. Eu brinquei na aula passada que é tentar transformar de forma palpável num papel a ideia que nem o cliente sabe o que ele está pensando. E é comum isso, tá? Às vezes ele está, estou com uma ideia aqui, eu preciso tentar traduzir essa ideia de uma forma assim mais visual, mais clara, mais reconhecida por todos os integrantes, porque ele vai assinar esse compromisso. Olha, é exatamente isso que eu queria. Eu até brinquei que quando a gente vai trabalhar o escopo do produto, volta e meia, por exemplo, nós vamos participar de uma vez uma entrega de um produto final em que a gente teve que gastar na prototipação, ou seja, fizemos um protótipo do peso, do tamanho, da cor, mais ou menos que o cliente queria, para ele validar exatamente essa ideia que foi concretizada ali no protótipo, tá? A mesma coisa é eu tentar identificar qual é o objetivo que ele está querendo e colocar num papel, em forma de documento ou de um relatório, né? Ficou acordado entre as partes, tais, a entrega disso. Aí você está lá, o que vai ser entregue. Nós vamos destrinchar isso aqui um pouco mais ainda. Então, o escopo do produto é o que eu faço para chegar nessas necessidades, nessa ideia do cliente, ok? O escopo do projeto, só para adiantar, eu volto aqui ainda, é como que eu vou fazer isso. Então, o escopo do produto é o que eu faço para chegar nesse projeto, ou seja, o que ele está querendo, e o projeto é como que eu faço para chegar lá. Então, voltando lá no produto, ele vai ser todas as características, funcionalidades que o produto final feito do projeto irá apresentar. Definições, especificações, medidas e cores. Vamos pegar uma forma concreta aí, bem concreta mesmo. Se eu for fazer um viaduto, por exemplo, vai entrar lá no escopo do produto a dimensão, largura, tamanho, tipo de corrimão, de guarda-corpo que vai ter do lado, se vai ter escada, se vai ter iluminação, até um croquis de um desenho, já visando a entrega e tudo mais, isso tudo vai ser feito para poder apresentar, por exemplo. Parece que não, eu já vi projeto, eu não acompanhei, mas eu já vi projeto de obra de engenharia que o pessoal apresentava um portfólio de como que fica. É muito comum quando vocês vão, às vezes, fazer um arquiteto, um engenheiro, ele vai projetar lá no AutoCAD, né, gente? Já coloca lá a simulação, até com ambiente, ambientação, a obra de dia, de noite, com a iluminação acesa e tudo mais. É um pouco disso que eu estou falando, em que se apresenta tudo para ter o máximo de realismo possível para o cliente chegar e validar. É isso que eu quero. Tá? E é a partir desse é isso que eu quero, que é a necessidade do cliente sendo manifestada aí, é que eu vou traçar, então, o meu escopo, que é o quê? Como é que eu vou fazer para chegar nessa ideia, nessa vontade do cliente? Ou seja, é todo o trabalho que eu tenho que realizar para entregar um produto ou uma prestação de serviço com as características que foram definidas e com as funções que estão sendo esperadas para esse processo. Então, está lá, olha, todo o plano, modelo de gestão,
as várias técnicas e controles que eu vou utilizar para avaliar o meu projeto, as etapas do meu projeto, tudo isso é o escopo do projeto, tá? Como que eu vou fazer para poder entregar na qualidade acompanhando os processos. É tipo um PDCA, né? É um planejamento, desenvolvimento, a checagem se está de acordo, então o escopo do projeto vai um pouco nesse processo de como que eu estou realizando e se está caminhando para a entrega que foi definida lá plenamente. Pessoal, precisou, perguntem, tá? Por favor, ok? Não fiquem acanhados não, tá? Deixa eu mudar aqui, ó. Quando a gente vai falar, então, em escopo, o gerente de projetos, então, já na figura centralizada do responsável pelo projeto, que é o gerente, ele vai ter esses trabalhinhos básicos aqui, ó. Procurar saber o problema que se deseja resolver com o projeto. Bom, ele vai resolver, não vai? Eu vou conseguir chegar na resposta ou no objetivo que ele está buscando? Eu tenho que entender qual que é a importância desse projeto, principalmente para o cliente, né? Qual que é o impacto desse projeto na vida dele ou nas vidas deles, porque às vezes eu estou desenvolvendo um produto que vai revolucionar, vai ajudar bastante vários clientes, né? Que tipo de produto, serviço, resultado eu vou entregar em etapas ou não, geralmente dependendo do processo de análise, vou fazer um relatório em cima de pesquisa. A cada 3 meses, eu tenho que entregar um relatório. Então, eu tenho até que especificar lá o que eu vou entregar, quais etapas, partes do resultado do serviço serão entregues, em que época, e definir junto aos especialistas. Alguém lembra o que é essa ideia dos especialistas auxiliando o projeto? Algum aluno aí lembra? Falei principalmente na aula passada. Alguém? Alguém? Ninguém lembra quais são os especialistas? Vamos lá. Se eu for precisar de um projeto, por exemplo, que eu vou ter lá, pegando esse exemplo de um viaduto que eu vou fazer, eu vou conduzir o projeto, mas eu não sou engenheiro, então eu vou contratar um especialista para me atender nesse processo no tocante aos cálculos. Eu vou ter que remover famílias, por exemplo. Então, eu sou o gerente do projeto, mas eu não tenho nenhuma experiência com relação à assistência social, ao processo de deslocamento, os cuidados com o social ou áreas de risco social, por exemplo, né? Então, eu vou contratar um especialista para me orientar da melhor forma possível. Então, o especialista, nesse caso, são aquelas pessoas que vão incorporar funções que não necessariamente eu vou dominar. E isso não é problemático, tá, gente? Ninguém é obrigado a saber de tudo ou ser especialista em determinada área ou formação em determinada área. Para isso que você contrata para a sua equipe, né, determinados especialistas para te orientarem. Por exemplo, eu tenho projeto que, dependendo da análise estatística que eu vou fazer, por mais que eu saiba muito de estatística, eu não sou totalmente versado em todas as fórmulas e cálculos. Geralmente eu chamo um estatístico para fazer o teste de frequência, de tamanho de amostra, por exemplo, da minha pesquisa, então eu contrato um especialista dessa área. Por quê? Porque ele está colocando assinatura e orientação. Olha, pode fazer com esse percentual, com esse intervalo de confiança, que você vai conseguir chegar no resultado esperado. Então, seja, dependendo da natureza da atividade que você vai desenvolver, você vai precisar de especialista. Então, aí você vai definir, junto com eles e com os funcionários já alocados no projeto, quais são os meios de gestão para o projeto, então as melhores formas de gerenciar, que tipo de plano que eu vou elaborar. Tem vários modelos, várias formas de se fazer isso, tá? Como serão medidas as entregas, então eu tenho que costurar entre as partes o que vai ser medido e como que vai ser, tá? Que medidas tomarão se houver mudança? Precisou mudar determinada coisa. Qual que é o plano para isso? O que eu preciso fazer caso tenha essa mudança? Como farão a gestão desse escopo, né, de gerenciar esse processo para ver se as ideias, as etapas estão caminhando a contento? O que eles terão de entregar? Que tipo de material usar e ferramentas, máquinas, embalagens. Então, cada projeto ou cada produto vai ter a sua especificidade e eu preciso ter isso muito claro, né, numa forma de trabalhar essa ideia como um todo, é aquilo que eu falei na aula passada, da visão sistêmica do projeto, para que eu não possa ter, claro que vai ter erro, claro que pode ter
alguma questão errada ou equivocada, mas para eu evitar de ter erros tão grandes nesse processo, tá, gente? É muito perdoável, atenção, isso que eu vou falar, você até errar em questão de tempo, de prazo, de orçamento, você pode até furar nisso, não tem problema nenhum. O que não pode, de forma alguma, é você furar em relação à ideia. Eu já acompanhei projeto que no final você vira e fala assim, o pessoal fala assim, mas não era isso que eu queria. Tá? E é muito comum, às vezes, o responsável, e é extremamente decepcionante e frustrante na hora que você está lá no meio do processo, quase no final, você vai falar, mas está caminhando para algo que eu não queria, eu não reconheço essa ideia, não era isso que eu tinha falado, apesar de que você está ali representando e reproduzindo exatamente o que ele queria, tá? É muito comum, e é para isso, gente, que eu preciso ter todas as condições reunidas para evitar esse tipo de situação, tá? Para não perder o controle quanto a isso, tá? Quando eu falo que vai ter erros, gente, não que eles possam acontecer, mas, por exemplo, dependendo do atraso ou de algum cronograma, você consegue ter lá, furei o prazo aqui de determinada atividade ou de uma subatividade. O que eu vou fazer para corrigir isso? A gente vai ver um pouco lá na frente no exemplo claro sobre isso. O que eu posso fazer para minimizar isso? Então, vai ter vários tipos de erros das mais diferentes naturezas, mas a sua visão sistêmica é que permite minimizar os impactos disso. E para resolver isso, gente, eu tenho que caminhar então para a minha chamada declaração de escopo. O que é isso? É o documento que é validado, atenção, é validado e assinado pelo cliente principal, aquele que entregou a sua ideia, aquele que, olha, eu quero isso, tá? Que pode ser o patrocinador ou não, então às vezes o cliente ou quem está querendo a demanda não necessariamente é o patrocinador, via de regra é ele também, tá? E o gerente de projeto, os três, né, ou os dois, ou outras pessoas envolvidas vão assinar esse documento em que vai constar lá todos os processos vitais, né, do projeto. O primeiro deles é esse item aí, ó, descrição do escopo do produto. Né? O que é isso? Aquilo que a gente falou lá atrás, as características técnicas do produto a ser entregue. É aquilo que a gente chama de entregável. É aquilo que eu vou entregar na mão dele ou a entrega final daquilo que eles estão querendo ou daquilo que ele está querendo. Então, é todo um processo da descrição. Parece... a gente vai ver algumas técnicas depois de criatividade na frente, que é interessante que já teve reunião que eu tive que fazer. As pessoas, não, às vezes, um bloqueio de saber falar, né? E aí comunicação é um problema muito sério. O RH sabe melhor do que a gente, né, das outras áreas, como que a comunicação é extremamente vital para o sucesso da empresa e do projeto. E aí a gente teve que fazer técnicas, por exemplo, de dinâmicas mesmo, de sensibilização para ele poder aflorar toda a ideia que ele queria, né? Aí a gente vai ter algumas técnicas, eu vou adiantar uma aqui, um brainstorm, por exemplo, em que você coloca lá, eu já tive uma técnica interessante que eu colocava um papel para a pessoa tentar desenhar aquilo que ele estava querendo em relação à entrega do produto final, tá? E é legal porque é nessas experiências que você consegue captar ali intuitivamente, aí você tem que tentar transformar isso num processo palpável, né? Aquilo que ele está querendo, tá? Então, o primeiro item, essa descrição do escopo, isso tem que estar bem claro, porque vai ser validado pelas partes responsáveis. O critério de aceitação do produto, ou seja, ali vai estar os principais controles que vão estar descritos para aceitar ou não, né, pelo cliente a entrega. Por exemplo, às vezes tem obra, por exemplo, que você fala assim, eu quero a iluminação, não sei o que e tal. Eu falo isso porque eu acompanhei um projeto de uma urbanização de uma vila, e o interessante é que dentro do projeto inicial, que o cliente queria, era um cliente muito forte, ele queria um projeto assim, uma suntuosidade, uma coisa assim que nem o Taj Mahal daria conta de atender a demanda do cliente. Por mais que ele quisesse o processo, a gente, então, assim, olha, ok, então você tem um sonho, mas tem a realidade. Até onde que é possível entregar? Então, na hora que você definiu lá o tipo de espaçamento dos equipamentos sociais,
a distância das árvores plantadas uma das outras, o que ia ter, isso tinha uma parte que era uma praça, por exemplo, os detalhes da praça, a gente teve que aceitar, assim, olha, dentro do que é possível fazer, com a verba que foi destinada, é possível fazer isso aqui. Então, acaba criando alguns critérios de controle. Olha, eu aceito determinada coisa, eu quero que o tipo de iluminação seja de tanto a tanto. Você acaba criando alguns critérios técnicos que os especialistas ajudam bastante nesse momento para poder atender. Olha, eu tenho uma faixa de entregável aqui, tá? Por que isso, gente? Porque dependendo da natureza do projeto, isso vai ser necessário. Às vezes vai ter um problema lá que você não vai poder entregar a iluminação, por exemplo, mais cara, né? Mas você entende uma que atende plenamente o feixe de luz ou o acesso de iluminação, por exemplo. Então, só para vocês saberem que tem, além da vontade que atender o escopo, você tem que ter alguns critérios de aceitação, até onde que o cliente aceita como, olha, não, legal, cumpriu, tá bacana, é isso aqui. Aí você cria um processo e isso é tudo baseado nas partes técnicas do projeto ou do produto, tá? Aí entra a parte das entregas mesmo, né, que aí eu vou dividir em entregas primárias. O que são as entregas primárias? Todos os produtos, serviços ou resultados contratados, esse projeto se destina à entrega disso, dessa forma, desse jeito, tá tudo bem claro. E as entregas secundárias. Se teve relatório, gráfico, manual, criou um manual a respeito disso, algum desenho homologado, tudo mais. Eu, por exemplo, assim, a maioria dos meus projetos, eu tenho que entregar uma base de dados mais um relatório sintético, resumido de tudo aquilo que foi feito na pesquisa, por exemplo. E aí, quanto mais gráfico, relatório tiver, melhor. Por exemplo, eu entreguei recentemente uma pesquisa para PBH, né, BH Trans, e para o DR, num processo de estruturação viária de transporte da região metropolitana. Não foi só eu já tinha falado em sala, foi um outro projeto em que lá teve exatamente toda a pesquisa que eu fiz, mas a apresentação em forma de slides de todos os pontos principais em forma de gráficos e tabelas assim bem mastigados para poder ser mais operacional e prático, por exemplo. Tá? Então, geralmente isso entra como entrega do projeto, você assina lá e você é obrigado a cumprir aquilo que está ali. Óbvio, né, gente? Ninguém vai colocar algo extremamente impossível que ele não dá conta. Se é entrega, é aquilo que você consegue entregar. Parece bobeira que eu estou falando, eu já vi gente prometer coisa que não daria conta, tá? E assinar que vai entregar. E você vai ser cobrado naquilo que você garantiu de entregar, tá? As exclusões, aí parece que não é interessante, é aquilo que não vai ser entregue. Parece um contrassenso, é exatamente pontual. Olha, a entrega se destina a isso, mas não será entregue isso. Oi? Alguém? Ouvi um eco. Ninguém? Vamos lá. Pessoal, fiquem à vontade. As exclusões é exatamente deixar claro aquilo que não vai ser entregue. Pode parecer bobeira, gente, é muito comum as pessoas virarem e falar assim, mas não dava para você ter entregue isso, não. Você, às vezes tem que documentar o que não vai ser entregue, porque as expectativas das pessoas em relação ao produto, elas podem ser muito grandes. Está até escrito ali, olha lá, pensei que estivesse no escopo, porque às vezes a pessoa está alimentando um ideal, uma espera que nem sempre é isso que ficou claro ali, tá? Então isso é complicado. Então, quando você vai colocar o entregável, aquilo que você vai entregar, você tem que deixar bem claro aquilo que você não vai entregar. Por exemplo, eu já tive pesquisa em que, por exemplo, o termo é técnico, tá, gente? Mas eu tinha que fazer o mapa amostral, e aí tinha que fazer a frequência por gênero, e aí era tão interessante que o pessoal queria depois que eu fizesse uma estimativa dos não respondentes. E pelo tempo e pela forma como seria a pesquisa, eu não tinha como colocar o que a gente chama de não respondentes ou no questions, né? São as pessoas que não responderam, porque parece que não é uma informação extremamente relevante. Mas para você avaliar isso, você tem que fazer todo um processo, de um trabalho enorme. E aí tentar entender por que as pessoas não responderam às vezes. Isso dependendo do percentual. Só para dar um exemplo, tá, gente?
Nas últimas eleições, a gente teve lá 30% votando no... Teve 57% dos votos. 53% dos votos para o atual presidente, 49%, como é que é? Foi 47%, 47% para o segundo colocado, mas isso dos votos válidos. Mas a maioria que ficou interessante foi o percentual de pessoas que não votaram, ou que anularam o voto ou deixaram em branco, que é um percentual interessantíssimo, né? Se a gente for parar para pensar mesmo, o atual presidente ele foi eleito com 30% dos votos do país, né? 25,5%, quase 27%, quase 30% dos votos do país, que é um indicador muito interessante. No final das contas, prevaleceu quase 53% da população. Então, olha só como que você consegue fazer destrinchar. Então, dependendo do projeto, às vezes o pessoal está tendo uma expectativa de algo a ser entregue que nem sempre dá de acordo com a realidade daquele projeto. Então, você tem que documentar o que vai ser entregue e, se dependendo do desdobramento, aquilo que não vai ser entregue, tá? Às vezes a pessoa está esperando uma coisa e não vai ter outra. Por exemplo, eu contei para vocês a experiência que eu tive, que eu estava montando a faculdade aqui perto de BH, e aí a pessoa, um dos clientes, que a gente foi fazer toda a campanha de captação, aquela coisa toda de processo de aluno, e aí o cliente queria, porque eu quero X curso. No acordo que foi feito, a gente colocou lá, olha, o nosso trabalho se compromete a abrir os cursos de administração, direito, engenharia de produção, psicologia, né? E aí deixamos claro o que ia ser feito o trabalho para realizar esses 4 cursos lá, e não vão ser entregues, né, nesse projeto, né, talvez, em outros futuros talvez, os cursos tais de engenharia, porque o dono lá queria tantos cursos de engenharia. Então a gente teve que criar esse adendo lá, deixar bem claro o que não vai ser entregue, para depois você não ser cobrado de algo que ficou subentendido, né? É um pouco desse, pensei que estivesse no escopo, e não é bem assim, tá? As restrições do projeto são os limites que eu tenho que respeitar, ou seja, principalmente em relação à legislação, tá, gente? Legislação ambiental, às vezes você tem algumas restrições com relação à construção civil, por exemplo, gabarito, tamanho da obra, distanciamento, espaço entre um e outro, tudo isso tem que estar bem claro de acordo com as restrições que estão sendo determinadas, para ficar isso bem claro, porque você vai ser cobrado disso depois. Por exemplo, essa usina hidrelétrica que está sendo aberta lá em Belo Monte, por exemplo, ela tem uma série de restrições ambientais e legislações locais que entraram lá como forma de, olha, vocês podem fazer tal, mas alguns cuidados têm que ser tomados em relação aí tem uma lista enorme de restrições, tá? Principalmente por questões de terras indígenas e legislações ambientais, tá, gente? Então isso aí tem que estar bem claro também. E premissas do projeto, né? Que são aquelas chamadas pré-verdades. São aqueles fatores que, caso eu não consiga definir, fica subentendido e aí a gente assume como verdadeiro. São as premissas. Por exemplo, no meio do projeto, ou com 30%, entrará parte do recurso. A pessoa pode até, às vezes, e é muito comum, a pessoa vira e fala assim, olha, eu não sei ainda de onde que eu vou tirar esse dinheiro, mas você vai receber ele, por exemplo. Então, você já entra lá, que foi acordado entre as partes que com 30% de entrega será feito um adiantamento ou um bônus, né? Então você já registra isso lá, porque é aquelas ideias que estão, como é que se diz? São premissas naquilo que vocês viram em lógica, por exemplo, né? Aquilo que eu entendo como sendo verdadeiro que vai acontecer, tá? Então, olha lá o exemplo, algo que eu tenho como verdade que ainda não ocorreu. Por exemplo, a promessa de recursos, né, financeiros, recursos de gente, tá, gente? É muito comum isso. É muito comum, por exemplo. Não preocupa não. Se precisar, a gente chama um biólogo para te assessorar nesse processo. Então, já está subentendido que a qualquer momento eu posso precisar de um biólogo e aí tem como conseguir isso, tá? Não necessariamente isso vai entrar como atividade, mas fica lá uma premissa registrada que a qualquer momento pode ser contratado ou
solicitados serviços de uma natureza, por exemplo, mais específica, de uma análise mais específica. É muito comum as mineradoras, elas não contratam, às vezes, os biólogos para fazer impacto ambiental, tá, gente? Dependendo da natureza do projeto. Vou fazer uma expansão e tudo mais. Mas eles colocam lá, caso precise, em determinado momento, fazer uma análise social, aí chama assistente social, uma análise ambiental, chama o biólogo, por exemplo, aí sim entra com uma premissa lá de que a qualquer momento, se precisar, está à disposição, por exemplo. Tá? Então, só para vocês verem como que é uma forma bem tranquila isso aí. Dentro desse processo de todos os requisitos, após essa definição desse escopo, que ele é sagrado, ele é a alma do processo, ele é a essência de todo o projeto, a gente tem que garantir que todos os requisitos, né, estarão presentes nessas documentações. Ou seja, o documento vai ser assinado entre as partes, então tudo que for requisitado, ou o que eu venha a precisar, tem que estar lá. E aí a gente vai fazer um documento adicional, que vai constar todas as funcionalidades do produto e do projeto que foram solicitados pelas partes envolvidas. Quais são as partes envolvidas, gente? Vocês lembram? Os stakeholders. Mas aí são as partes envolvidas. Mas quais? Vocês conseguem me dar um exemplo de stakeholder? Os funcionários. Funcionários, exatamente, Yasmin. Por exemplo, eu sei que vai ter uma demanda ou uma requisição feita pelos funcionários. Olha, nós vamos precisar contratar aqui 3 pessoas a mais para nos apoiar. Isso já tem que entrar lá dentro do processo de requisição. Olha, em determinado processo vou ter que contratar X pessoas a mais, tá? Vou ter que comprar um equipamento. O pessoal de TI está pedindo para comprar um servidor, o pessoal da logística está pedindo para comprar um automóvel novo, um trator, qualquer que seja o processo. Tudo isso, gente, você tem que fazer uma consulta prévia, fazer uma reunião prévia com a sua equipe ou com os especialistas, ver tudo que vai precisar, como é que vai caminhar. Claro, pode ser que tenha erro, pode ser que tenha furada, é comum, mas o máximo de informação possível para isso já entrar como os processos requisitados que vão ter que ser negociados, tá? Eu já tive projeto, por exemplo, em que eu tive que comprar uma série de equipamentos de fora devido à natureza do projeto. Então, aí teve que entrar lá. O que ia ser completo? Até automóvel entrou no processo, só para vocês saberem que isso já tem que estar claro, porque não existe essa depois, gente, o pessoal virar e falar assim, o pessoal está precisando de um carro para levar em tal lugar. Por que isso não entrou antes? Ou o carro, ou a previsão de contratação de um terceiro, ou de uma locação, nem que seja Uber hoje em dia, tá? Mas isso tem que estar muito claro. Então, brilhante é isso aí mesmo. Então, olha só, como é que você faz esse processo de buscar essas informações? E aí, às vezes, o cliente também, tá, gente? Ele também quer alguma coisa que ele quer como requisito. Por exemplo, eu quero determinar... a gente uma vez teve uma entrega, depois de premiar os melhores participantes do projeto, que o patrocinador queria fazer isso, e aí teve que colocar lá, por exemplo, o tipo de troféu que ia ser entregue para cada um. E ele não queria qualquer coisa, não. Mandou fazer em cristal lapidado, um negócio bacana, e entrou lá basicamente o que ele queria, tá? E para a gente levantar esses processos e essas definições do escopo, das ideias e todas as questões das naturezas envolvidas nesse processo do produto ou da prestação de serviço, eu vou ter algumas técnicas para levantar esses requisitos. Então, a principal delas são as entrevistas, né? Muita entrevista, 1, 2, 3, 4, até a coisa ficar bem clara. Entrevista com os especialistas e clientes, o time todo, toda a equipe, toda essa dinâmica própria para você buscar o máximo de informação possível. Você também faz dinâmicas em grupo, né? Muita dinâmica em grupo com os profissionais especialistas, principalmente quando você tem que buscar soluções para determinados projetos. Uma vez me chamaram para acompanhar um projeto da Vale, em que eu era o único, aí eu fui como sociólogo até, tá, gente? Desse projeto, é uma das minhas formações, e aí eu fui como sociólogo num processo que ia impactar, por exemplo, o processo de quilombola, né? E aí era interessante porque, por mais que você tenha engenheiro no grupo, e aí os engenheiros, aí me perdoem, os engenheiros são muito cartesianos, né? Eles não têm essa... Isso tem melhorado muito, tá? Eu não vejo isso como crítica,
Mas engenheiro não está lá para pensar em gente, ele está lá para pensar no projeto em si, na parte da construção, né? E eles não conseguem dimensionar, por exemplo, o impacto que determinada obra vai ter, por exemplo, numa comunidade quilombola, né? As pessoas vão perder parte da terra. Qual que é o simbolismo da terra para a pessoa e todo um processo? Tem gente que acha uma frescura, tem gente que acha que é extremamente necessário, mas a questão é que você tem que ter todo o mínimo de impacto, porque você tem todo um nome, no caso a Vale, você tem toda uma responsabilidade ali, para depois ela não falar que ela passou e atropelou por cima de quilombola, por exemplo, ou área, nesse processo. E a gente fez várias dinâmicas para até chegar dinâmicas com os moradores do quilombola, os quilombos, dinâmicas com toda a equipe que trabalhar diretamente com os engenheiros, com os chefes da Vale. Foi uma coisa interessante, e aí você conseguiu sair ali todo um plano de ação voltado, né, de como que seria construído esse processo de impacto aí, e ficou uma coisa até muito melhor do que a encomenda, por exemplo, tá? Então você faz muita dinâmica de grupo, muita entrevista, várias oficinas multidisciplinares, aí, no caso, o pessoal vai chamar de workshop, em que você vai alinhar vários requisitos e discuti-los até um consenso ou decisão. Geralmente você faz muita consulta pública, dependendo da obra. Quando a obra é pública, você faz consulta pública em que você faz um convite, coloca faixa numa rua, numa praça, ou nas igrejas, em que todos os moradores do local comparecem na data marcada, e aí você apresenta o projeto para discutir em cima disso, tá, gente? E aí é interessante que isso aí tem um poder de lei de mudar, inclusive, a forma como vai ser feito. Eu já vi estrada mudar a direção dela para não passar numa área lá que era considerada como um santuário ecológico para os moradores da região. E a construtora, assim, a empresa fez a curva, aumentou acho que 2 quilômetros a mais, sem estresse, sem problema nenhum, mas que ela queria que a estrada passasse de um ponto ao outro, e aí fez uma curva lá, respeitando essa questão, né? Então, tudo isso são alguns requisitos que são trabalhados e construídos pela natureza do projeto. Claro, gente, vai depender do tipo, situação, recurso, né, e tudo mais. Eu falei o exemplo de Belo Monte, tem vários requisitos que foram trabalhados, você tem várias questões, principalmente nessa temática ambiental hoje, mais do que nunca, tá? Querendo ou não, você tem vários impactos que podem provocar uma queimação de filme por parte da empresa que não respeita essas questões, então às vezes sai mais barato você contratar e fazer. Eu lembro que eu fiz um trabalho que levou acho que 3 meses só para a gente identificar a melhor forma de chegar nas pessoas do local como forma de trabalhar melhor com elas, ganhar confiança e mostrar. E no final ficaram todos satisfeitos. Sempre vai ter alguém insatisfeito, sempre vai ter um sponsor ou patrocinador que desmerece esse trabalho, mas no final das contas todos reconhecem que tem uma certa importância aí, tá? Alguém tem algum exemplo de experiência que já passou por isso, de algum trabalho? Vocês já trabalharam em alguma coisa, gente, que teve que consultar cliente, morador? Ô, professor, já que ninguém teve, eu estou com uma situação até pessoal, né? Falando aí que eu... Vai contar coisas de fórum íntimo, por favor, Juscelino. Pessoal, mas é público, tudo bem? Vamos lá. É público. Então, está falando que após a definição do escopo, temos que garantir que todos os requisitos estão presentes nas documentações. Eu comprei um apartamento com a Precon, e a Precon tem os projetos deles, né? Vamos dizer que eu comprei um projeto. Isso. Eu comprei um projeto que eles já têm a forma deles lá de construção, eles já têm os parâmetros, todos os procedimentos dele. Aí, quando eu fui comprar, eu fiz as minhas requisições. Eu quero um apartamento assim, virado para tal lado e tudo mais. Aí, só que as minhas solicitações e o que foi me vendido não foi descrito. Porque eu estava comprei com um profissional. Foi só verbal, né? Isso, foi só verbal. Aí você falou que tem várias fases de entrevista. Realmente, eu passei por várias fases. Só que quando eu comprei, eu fiz minha requisição, né? Fiz minhas solicitações
e me venderam o apartamento X de acordo com as minhas solicitações. Então, eu não conheço de obra, de construção, nem nada. Aí o vendedor e o gerente, os responsáveis, me falou assim, não, o apartamento que você quer, do jeito que você quer, é o apartamento X. Beleza, como eu sou leigo, não conhecia, disse, não, então tá, é esse mesmo, tem certeza? Sim, tem, é esse mesmo, beleza. Aí passei por todos os processos, o pessoal confirmou, seu apartamento é tal? Sim, me disseram que é, de acordo com as minhas solicitações, beleza. Só que aí eu percebi, eles já estão quase entregando meu apartamento, e eu percebi que o apartamento que eles vão me entregar está totalmente do lado oposto que eu pedi. Então, assim, nesse caso de um projeto, que querendo ou não é um projeto. A mesma, Selena. Primeiro, eu acho que o mais importante, você tem que chamar a sala depois para o chá de apartamento para a gente ir. Primeiro, ok? Não, isso, beleza. Segundo, que é exatamente, olha, é o processo de você ter ciência do que foi combinado, ou seja, te vender em cima de uma necessidade. Porque na hora de vender é aquele discurso, o pessoal fala assim, não, eu te entrego isso da forma. Isso tinha que estar documentado e você ter uma cópia desse o que a gente chama de memorial descritivo, né? O pessoal da engenharia pode até me corrigir. É o memorial descritivo exatamente com as características daquilo que você está buscando. Entendeu? Entendi. Aí, mas caso... Se não constou, aí realmente, se você assinou lá e não constou exatamente o que você está querendo, eles podem te entregar algo da forma como eles quiserem, entendeu? Que eles quiserem, né? Aí eu não consigo recorrer nem nada. Você pode tentar virar e falar assim, você pode até fazer uma bravata lá do tipo, tentar negociar, eu tô com o nome das pessoas tais, eu tenho testemunha tal, e não foi o combinado, eu quero mudar isso. Se eles tiverem vários apartamentos para entregar ainda, pode ser que você consiga sim. Agora, eu posso te dar uma sugestão? Vai primeiro nesse que eles estão pretendendo que vai ser o seu, para ver se realmente você vai gostar ou não. Porque às vezes, assim, eu já vi gente preferir o apartamento mesmo, né? Foi até um caso parecido. O pessoal queria de um jeito e o outro era muito melhor, entendeu? Então vai primeiro e avalia. Se não for, olha, não foi isso que foi combinado, eu tenho que todo um pessoal, aí você pode tentar usar de uma bravata para ver se eles conseguem, né? Mas é complicado, porque você não você não colocou isso. Que a questão de ser leigo mesmo, assim, não é culpa sua, não é culpa de ninguém. É que a gente não sabe desse processo. Eu tenho certeza que os seus outros apartamentos que você for comprar, você já vai ter cuidado, entendeu? Não, exatamente. Aí, diante disso, eu até indico para a galera aí, quem tiver pensamento de comprar um apartamento futuramente, pede para eles escrever todas as exigências suas num papel e colocar num papel para assinar, porque se tiver algum problema, você pode recorrer, que eu estou passando raiva com isso, viu? Ô, Juscelino, é muito comum que hoje em dia o pessoal vende a planta básica e você escolhe, por exemplo, o tipo de piso, de revestimento. Exatamente. E aí, tudo isso que foi combinado, eu quero tal. Aí coloca lá, o cliente escolheu o piso tal, a cor tal da parede, o granito cor tal, entendeu? Aí, isso tudo entra lá no memorial. E aí, você pode pedir a localização do sol de manhã, o sol é voltado para o norte, ou voltado para o leste. Parece que não, mas tem gente que coloca isso e consegue conquistar. Claro, se o apartamento não tiver voltado para o leste, não tem como, mas aí você escolhe, olha, eu quero esse tipo de apartamento instalado. Não, mas exatamente o meu BO foi esse. Eu escolhi para o sol pegando de manhã e não pegando à tarde. Aí me mostraram até a Rosa dos Ventos lá. Que eu aprendi a olhar por conta daquele negócio lá. Só que aí vai me entregar do outro lado. Eu pedi no sul, eles vão me entregar no norte. Mas aí, se te mostraram, você tem o nome da pessoa e tudo mais, aí você pode manifestar. Olha, me foi mostrado a Rosa dos Ventos, a fulano de tal, isso foi feito porque tem um acordo verbal também. E o acordo verbal, ele tem um peso legal também. Então, é um processo só de se encrespar um pouquinho, né? Não é matar ninguém lá não, tá, Juscelino? Por favor. Mas se você encrespar um pouquinho, pode ser que você consiga favoravelmente mudança aí. Se tiverem lá, se eles não tiverem negociado ainda todos os outros. Mas observa primeiro, porque às vezes assim, acaba saindo até melhor do que... Observa lá primeiro.
Bacana? Mas isso tudo serve como exemplo de como que deve Exatamente. ser um projeto, porque é o meu projeto. O projeto era meu de comprar, Mas então faz parte. aí é a questão dos requisitos, é o que vai entrar, como é que vai ser, tamanho, corpo, tamanho, dimensão, localização, se está voltado para o norte, para o sul, tipo, tudo isso entra nesse projeto. É exatamente um pouco disso aí. Parabéns aí pelo exemplo, e tomara que você consiga lá, tá? Não quero nem pensar nisso agora. Pensa na aí eu festa penso. fazer para chamar a gente de inauguração, tá legal? Depois Pode deixar que eu estou organizando. Vamos lá, pessoal. Então, voltando aqui na questão dos requisitos, então, eu também vou ter várias técnicas que eu posso trabalhar a questão da criatividade. Então, o brainstorming, que é o principal, o pessoal geralmente faz dessa forma, né? Os palpites, as ideias são livres, todos falam o que pensam. Alô, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Eu estou. Estou ouvindo. Ok. Então, os palpites, as ideias são livres. Então, assim, aquele lugar que você vai reunir todo mundo, o pessoal fala o que quer, como quer, aquela coisa toda, e você vai depois fazendo uma triagem desses pensamentos e direcionando. São técnicas interessantíssimas, várias técnicas. O pessoal do RH depois vai estar sendo treinado para isso, até para você pensar potencialidades de como melhorar processos e serviços e atendimentos vários. Uma delas é essa do brainstorm, né? Que você usa muito disso. Então você joga, o pessoal pensa o que quiser, não há limite, e aí você vai fazendo uma triagem, filtrando aí para isso. A técnica Delphi é uma pesquisa anônima, completamente anônima. As pessoas de vários níveis hierárquicos, né? Desde o presidente até o chão de fábrica, ou a dona do cafezinho, né? Eles participam, colocam as opiniões sobre várias questões, depois você faz uma análise bem orientada de qual que seria a melhor linha de condução desse processo, ou outra parte de criatividade chamado mapa mental, né? É quase igual um brainstorming, porém, assim, são expostos de maneira gráfica, você apresenta um monte de imagens, de figuras, de processos já desenhados, por exemplo, em que você vai trabalhar vários processos com grupos, né, separados de ideias, para apresentar o escopo, lista de requisitos, para planejamento, você consegue trabalhar um pouco mais, de uma forma mais assertiva com isso aí, tá? Eu já vi você usar primeiro um brainstorm e depois você já definir, filtrar tudo no mapa mental para poder direcionar com forma mais clara, tá? O diagrama de afinidade, eu vou ser usado em grandes projetos, com várias ideias de grupo, e elas vão ser classificadas e discutidas até a decisão. Questionários, muito, muito comum. Aí você faz várias pesquisas antes para poder saber qual que vai ser o impacto, por exemplo, no cliente. Às vezes, quando você vai ali nesse atacadista aí do lado, aí, gente, o Villefort, por exemplo, né? Volta e meia, vocês podem notar que tem alguém lá, ou fazendo uma pesquisa de entrevistando o consumidor, por exemplo, alguém que está comprando um produto, chega alguém, é exatamente um pouco disso. Para você saber o que a pessoa está pensando, se o produto adquirido atingiu determinado ideal ou não, se realizou ou não a pessoa. Então, você tem uma série de processos que vão fazer base para as análises. E também, um interessantíssimo é o grupo focal, é mais caro um pouco, mas aí se você faz todo um processo dos participantes, você vai fazer uma reunião que você pega essas pessoas, as mais variadas idades, segmentos e tudo mais, apresenta um produto, apresenta um projeto, apresenta de uma forma assim, às vezes, seja para experimentar algo, seja não, aí você vai ver todas as discussões acontecendo em cima daquilo ali. Tem grupo focal, inclusive, em que as pessoas ficam na sala, tem um mediador, e aí você tem um monte de janela de vidro, assim, que você não consegue ver quem está te observando atrás. Tipo essas de filme aí de policial, que você está numa sala de interrogação e tudo mais. E as pessoas, tem várias pessoas fora, né, desses vidros, dessas salas, avaliando tudo que as pessoas que estão lá dentro estão fazendo em relação a produtos. Isso é caríssimo, mas é o mais eficaz para você descobrir, assim, tendências e vontades que às vezes as pessoas estão buscando ali, tá, gente? Interessantíssimo, tá? Isso aqui é tão sério, gente, porque todo esse processo de buscar essa definição, ela precisa passar claramente por isso aí. Eu contei o exemplo lá da gráfica que a gente fez para os processos da faculdade, que era a cor azul e depois entrou laranja,
teve um pouco disso aí, tá? Você coloca na mesa vários testes, vários processos, até para você saber definir claramente o que a pessoa está querendo. E aí você bate o martelo no final, tá? Aí eu entro no processo de gerenciar esse escopo. Como? Como que eu vou administrar e garantir? Lembra que quando eu escopo do projeto, é como que eu vou fazer para poder chegar, né, naquilo que o cliente está querendo. Então, o gerenciamento, ele passa a ser importantíssimo, porque eu vou garantir que todas as etapas construídas sejam feitas a contento para chegar no objetivo sem muito estresse, sem muito trauma, tá? E entre as várias questões do gerenciamento, eu tenho algumas responsabilidades. A primeira está aí, ó, definir e controlar o que será incluído ou não no projeto, a gente já viu um pouco disso, é aquilo que ó, isso vai ser feito, isso não vai ser feito. Incluir nos planos de gerenciamento somente os artefatos para gerenciar o escopo do projeto e não do produto. Eu estou preocupado aqui em como que eu vou fazer. Então, eu tenho que entrar aqui as etapas de como que eu vou conduzir, né, essas atividades, processos. Não como que eu vou fazer, tá, gente? Vou precisar de 10 pessoas para avaliar as equipes tais. Vou precisar conferir com o pessoal do marketing se é de acordo. Então, vai entrar aqui todas as etapas do gerenciamento. Verificar e controlar os indicadores dos artefatos escolhidos, né? Para ter certeza que o trabalho está sendo feito, é necessário estar sendo realizado, então eu preciso controlar mesmo, com metas, indicadores, com acompanhamento, com gerência e tudo, para ver se as etapas estão de acordo com aquilo que foi planejado. Para isso, eu preciso, né, ajuda muito, eu tenho um programinha que me dita lá, olha, hoje você tem que verificar se isso está sendo feito, se está na hora tal, do dia tal, de acordo com o cronograma que foi estabelecido, tá? Por último, impedir a realização de trabalho extra que não faça parte do projeto. Parece que não, gente. Isso é tão interessante. Não é nem hora extra, não, gente. É trabalho extra. É o que a gente fala de Gold Platinum ou Scope Creep lá. São pessoas que às vezes querem entregar, eu vou fazer uma coisinha a mais aqui para agradar o cliente. Nunca façam isso, tá? Eu já vi a gente fazendo um processo de entrega e tal, e aí no final o pessoal resolveu fazer publicar a edição, a gente fez vários volumes, só para vocês terem ideia, cada relatório eram 8 volumes de 400 páginas, tá? Então o primeiro relatório foram 8 volumes de 400 páginas. Então, cada um tinha 3.200 páginas cada relatório. Foram 4 relatórios. E aí eu sei que no final a pessoa resolveu fazer eu vou colocar a logomarca do cliente aqui na capa do relatório. Aí fez lá uma inscrição toda dourada, ficou um negócio super bacana, pomposo, e aí a gente teve que cancelar e refazer a capa desse relatório todo, dos 8 relatórios. Ainda tá, gente, 8 relatórios para cada cliente. Eram pelo menos 20 e poucos clientes, então eram 1.600. Então, imagina isso aí, o quanto que não foi esse processo. A gente teve que refazer a capa de um por um, porque o cliente principal falou assim, olha, eu não quero a logomarca na capa, né? Que aí, olha como que é o processo. Porque a pessoa quis fazer um plus, fazer um agradozinho, e isso não fazia parte do processo, tivemos que fazer. O prejuízo, óbvio, né? Ficou por conta da equipe que teve que refazer essas capas todas. Então, parece que não, você tem que fazer exatamente aquilo que foi acordado, nem mais, nem menos, né? E em alguns casos, geralmente o brasileiro tem essa coisa de querer agradar, e se agradar pode acabar virando uma dor de cabeça, tá, gente? Então, isso vale como regra aí para qualquer processo, tá? Aí eu entro na chamada EAP, ou Estrutura Analítica de Projetos, que, por incrível que pareça, eu acho que isso aí cai na prova, tá, gente? Eu tenho quase certeza, tá? A EAP, ela é muito utilizada, né, no momento de organizar e comunicar o escopo dos projetos, tá? Faltou um espaço aqui, deixa eu aumentar aqui, tá? Então, é ela que vai ditar as regras de toda a minha organização e como que eu vou responder a cada processo. Então, eu vou ser demandado, por exemplo, em qual parte? Se me perguntarem como é que está o andamento do projeto, eu vou olhar ele na EAP ou na estrutura analítica do projeto, tá? E aí eu vou ter uma representação gráfica das várias atividades ou dos pacotes, né? A gente chama de pacotes, ou das etapas de cada atividade do projeto, tá?
O pessoal gosta de usar esse macroatividade, mas fala é atividade mesmo ou etapas, tá? E uma vez pronta, validada e aceita, essa EAP serve de base para a elaboração do cronograma detalhado. Eu vou mostrar para vocês mais à frente, vai ficar mais claro de vocês visualizarem isso. Isso é feito, a EAP, principalmente pelo gerente, com o apoio dos profissionais experientes de cada área ou de cada saber que vão estar envolvidos na natureza do projeto, tá? Por exemplo, olha que interessante, eu coloquei aqui o churrasco da turma Covid 2020, que é como eu estou chamando a turma de vocês, tá, gente? Acho que é um nome até meio feio, né? Turma Covid fica meio pesado, né? Muito pesado, professor. Podia colocar pós-Covid, né, Rodrigo? Pós-Covid, não sei se vai sobreviver todo mundo, né? Então deixa eu deletar. Pessoal, pelo amor de Deus. Estamos Deixa eu deletar aqui. Professor, então eu coloquei pode ser churrasco. Vou falar. Não, pode ser turma resistência do Covid. Pode ser, boa, tá? Para evitar todo e qualquer dissabor, eu coloquei churrasco da turma e gestão de projetos 2020, tá, gente? Espero que vocês façam né, para a gente até comemorar essa urucubaca que a gente está passando no país. Quem sabe a gente sai vivo, todo mundo desse, a gente faz um churrasco depois, tá? E aí, olha como é que eu vou pensar as macroatividades das etapas. Por exemplo, eu tenho uma etapa de preparativos, uma etapa ou macroatividade de infraestrutura, uma macroatividade de entretenimento, uma etapa de encerramento. Eu tenho que dimensionar tudo isso. Isso aqui está muito básico, tá, gente? A gente ainda vai ver isso um pouco mais detalhado. Mas olha só, eu tenho que pensar aqui tudo aquilo que eu preciso para concretização do meu projeto. Qual que é o meu projeto aqui no caso? Churrasco, turma. Só para vocês estão atentos, tá? Então, dá lá, dos preparativos. Vai ter convite, não vai? Tipo de bebida, comida, patrocínio ou não? Como é que eu vou conseguir a grana para isso? Claro que daqui é um exemplo muito tosco, mas vocês podem desmembrar isso aqui à vontade. A infraestrutura do local, o local, se tem estacionamento, quais são os utensílios, se tem imóvel, não tem, alugar cadeira ou não, tal. A parte do entretenimento, se é som, iluminação, se vai ter espaço para criança, né, o espaço kids, né, que o pessoal usa agora, jogos com bola e com baralho, mídia, se vai ter ou não, toda essa parte de entretenimento. E, por último, uma etapa importantíssima, que é o encerramento. A entrega do local, limpo, organizado, arrumado, pagar os fornecedores e a divulgação das fotos e tudo mais. Então, de forma genérica, é você dividir, né, o projeto em cada etapa. Parece que não, por exemplo, para cada quadrinho dessas minhas macroatividades, por exemplo, tá lá, convites. Vai ter convite? Quem vai cuidar? Como é que é o processo? Quantos que vai ser? De que forma que vai ser? Então, eu vou ter desmembramentos, né, dessa atividade chamada convite. Então, eu tenho a macroatividade, no caso, preparativos, dentre elas eu tenho a parte de convite. E aí que eu vou ter depois toda uma série de destrinchamentos disso aí, para saber de como que vai ser, como é que vai ser feito, qual que é o prazo, entrega, orçamento para isso e tudo mais, tá? Em cada etapa dessa acaba tendo esse processo. Para que eu faço esse todo geral? Aí está um todo bem genérico, tá, gente? Para quê? Para ter uma ideia de uma dimensão de um projeto, porque não é só fazer churrasco da turma. Perceberam, né? Isso já acabou, isso muda à medida que vocês vão ficando cada vez mais especialistas em projetos, né? Eu vou fazer um churrasco da turma. Não existe mais isso, fazer um churrasco da turma. É fazer toda essa mega produção que envolve o churrasco da turma, né? Para quê? Cada vez mais você começa a ficar especializado nesse processo. E aí... Oi, pode perguntar. Essa estrutura analítica também, ela seria um cronograma? Isso daí vai resultar o cronograma, tá? Aliás, EAP vai ter o cronograma embutido. Você tem vários programas que fornecem isso junto com o cronograma. Por exemplo, se eu pegar ali na parte, olha, eu tenho a macroatividade preparativa, cliquei lá em bebidas. Se eu clicar nela, vai ter lá quais as bebidas escolhidas, a quantidade de cada uma, o prazo que tem para comprar e quanto de grana que eu tenho para adquirir, por exemplo, tá? E aí você tem um cronograma. Por exemplo, o som e iluminação, que está lá na terceira macroatividade de entretenimento. Vai ter lá, provavelmente, o prazo que eu tenho para contratar, até quando que eu tenho que contratar, por exemplo, a pessoa que vai cuidar do som e da iluminação. Não dá para contratar isso na véspera, né, conforme for.
Dependendo, às vezes a pessoa pede uma grana com 50% de adiantamento, então você já tem que ter toda a parte de recurso. Então, isso entra na parte de custo, prazo e o cronograma propriamente dito. A gente vai ver depois, mais à frente, um pouco dessa ideia aí, tá? Beleza. Então, a EAP, gente, a gente vai chamar de EAP, é essa decomposição do trabalho do projeto, né, em pacotes de trabalhos menores, porque quando eu divido em pacotes ou etapas menores, fica mais fácil de eu acompanhar, verificar, mudar se for preciso, redirecionar e salvar quando é o caso, tá? Nesse processo que você faz as várias atividades e essas etapas que você está fiscalizando dia a dia, hora a hora, dependendo da natureza do projeto, em que te permite, por exemplo, tomar as decisões para resolver determinado problema ou conflito que venha aparecer, tá? E aí ela vai juntar lá o tempo, o custo e o escopo, né, dessa forma geral. Não apenas reúne, mas vai facilitar esse planejamento adequado. Deixa eu dar um exemplo aqui, até na área da engenharia. Por exemplo, eu não sei se vocês já passaram por isso, desejo que todos passem por isso, tá? Eu vou ter um projeto que é a construção da casa, e aí dividimos em 3 macrotemas ou macroatividades aí, ou macroetapas, tá? Uma parte que vai ser toda a parte de fundação, a outra que é de pavimento, terra, e a outra de cobertura. Então você vai construir lá, pode falar. Eu não sei se foi só o meu aqui, mas apareceu reconectando. Tinha caído a rede, parece. Caiu a rede? Não sei, para vocês também, pessoal? O meu tá normal. Não. O meu tá ok. Não, então foi só meu telefone. Pode ser. Se está no celular, o computador costuma dar, viu, Conrado? Costuma dar esses piques mesmo, tá? Ok? Ok, mas é que eu tô pelo celular. Tranquilo. O celular costuma dar mesmo, tá? Bom, aí nessa construção eu vou ter essas 3 etapas aí, gente, claro, né? Fundação, pavimento e cobertura. Vamos lá, só para uma perguntinha básica. Eu consigo fazer a construção da casa começando pela cobertura? Não. Não. Claro que não, né? Não, consigo. Posso fazer pela cobertura. Dá mais trabalho, mas consigo. Na China, eles já constroem começando pelo telhado, tá, gente? Já tem técnicas. Tem até a pessoa constrói, eles estão dimensionando e vão subindo, porque é mais fácil subir nos andares, e aí tem vai erguendo lá e depois leva no prédio do que fazer. Tá? Rodrigo, mas não é por nada não, mas na boa, depois desse negócio que você tá vendo aí, você ainda confia em alguma coisa que venha da China? Renan, eu confio, cara. Eu não acho Boa. Eu não vou entrar, não. Mas como assim? Como assim construir de cima para baixo? Não, buguei, agora eu buguei. Eles fazem. Não, gente, mas esse plano aí, vocês entenderam? Não, foi uma jogada comercial, Só inteligente. E é uma técnica. Mas, sinceramente, buguei, ué. Construir uma casa de cima para baixo, porra. Eles têm um mega guindaste que vai erguendo os andares. Então, você vai fazendo os andares. Então, primeiro eles conseguem fazer o telhado, já fica ele pronto. Aí ele sobe lá 3 metros. Você faz aquele embaixo imediatamente, o espaço imediatamente inferior. Sobe esses 6 metros, porque vai estar junto. Aí você vai construindo o outro andar. Parece que não, é mais rápido. Aliás, eles construíram até mais rápido, porque você tem toda coisa que você já vai fazendo o acabamento e já vai finalizando ele. Você depois ter que subir com um monte de coisa, encanamento. Claro que são módulos pré-fabricados, que você vai encaixando, já tem as medidas exatas, mas fica mais fácil você ir levantando o processo que está pronto do que o pessoal ir lá depois fazer vários andaimes para fazer e levar lá em cima, subir, descer gente, aquela coisa toda. Então tem toda uma otimização aí. Eu também não acreditava, até que eu vi, tá? Então eu estou brincando aí, gente, só para vocês verem que a gente nunca... Hoje em dia, quando você fala assim, é possível? Não sei, né? Hoje em dia tem espaço para tudo, tá, gente? Então tem várias técnicas aí, tá? O pessoal da engenharia depois pode até nos dar uma aula disso aí, tá? Aí, olha só, vamos ramificar isso. Eu tô lá, olha, eu continuei com aquele mesmo quadro, construção da casa, nas 3 macroatividades, fundação, pavimento, terra e cobertura. E para cada uma delas, eu estou colocando, então, as etapas dessas macroatividades. Por exemplo, na fundação, eu vou fazer a escavação, fazer o baldrame, que é a técnica mais atual que a gente tem hoje, e a concretização,
a finalização do piso, tá? Concretagem. É concretagem, é. Eu ia falar... O que eu ia falar, gente? O que eu ia falar? Concretização. Pois é. Que não deixa de ser uma concretização, né? Mas é a Tipo concretagem. Isso. Obrigado aí, viu? Do piso. Aí tem o pavimento térreo que eu vou fazer lá, levantamento das vigas, paredes, laje, tudo isso, todo esse processo, e depois a cobertura, que fazer toda a parte da empena e a coberta lá e tudo. Então, olha só como é que eu ramifiquei as minhas macroatividades em outras partes, tá, gente? É claro que dependendo do projeto, você vai ramificando mais ainda de acordo com a natureza do projeto, tá? Então, olha só, os entregáveis se transformam em um pacote de atividades que vão sendo decompostos até um nível que facilite o meu acompanhamento, a minha crítica. Lembra, eu falei de crítica na aula passada. A crítica é aquela observação das metas, se está seguindo de acordo, se tem alguma coisa que não está indo a contento. É fazer a crítica o tempo todo das várias atividades para poder saber que rumo tomar, tá? E aí você consegue fazer isso até chegar no nível que você consegue controlar isso de uma forma fácil, né? E tranquila, tá, gente? Então, só para vocês verem como que é o processo. Dá para ramificar mais do que isso? Dá. Vai depender, então, de quanto que você consegue entregar e da natureza do serviço em si, tá? Aí, olha só, gente. Pegando lá a parte de fundação, que é essa primeira aqui, ó, ficou lá em escavação, baldrame e piso, eu vou ramificar em quê? Olha, em horas e valores. E aí que aí eu consigo estimar o tempo e os recursos que eu vou gastar, a previsão que eu vou gastar para essa macroatividade. Por exemplo, fundação, no total eu vou gastar 76 horas e um custo total de 1.275. Se vocês pegarem logo nas 3 de baixo, são as 76 horas divididas ali entre as 3 etapas, escavação, baldrame e piso, e o valor 1.275 dividido também nas 3 etapas, tá, gente? Então fica mais fácil de eu conseguir gerenciar. Por exemplo, vou fazer escavação para concretar lá e fazer o baldrame. Eu vou gastar 16 horas. Se eu gastar 24 horas, eu já tenho um atraso de 8 horas. Né? É possível atrasar? Depende. Do que depende? Porque, querendo ou não, essa é uma parte que ela vai ter uma série de outras coisas. O baldrame só vai conseguir existir depois da escavação, o piso só depois que o baldrame está pronto, a parte do térreo, de levantar parede, então tudo isso vai impactar em atrasos. Então, por exemplo, se eu gastar 8 horas a mais na escavação, eu posso tentar recuperar onde está o baldrame ou na colocação do piso. Não é? Mas não dá para mexer aí. Então, não, eu tento ganhar esse prazo, esse atraso em outras etapas mais à frente. Mas olha só como que você consegue acompanhar aí as horas que vão ser gastas, a previsão, né? E o valor que vai ser gasto. É possível fazer escavação em menos tempo ou baldrame em menos tempo? É possível, né? Os engenheiros aí podem me responder. O baldrame está previsto 36 horas, entreguei em 24, em 12. Isso é um bom sinal? Bom, como eu não sou engenheiro, eu vou ter que perguntar, né? O que é baldrame? Cadê os engenheiros aí? Eles não estão aqui hoje, não? Ô, Juscelino, responde aí pra gente, Juscelino. Pô, mas eu não concluí meu curso de engenharia, não. Eu faltei nessa aula. Baldrame. Baldrame, pessoal, sabe? Hoje em dia você tem essas técnicas de construção mais a seco, em que você faz lá a canaleta, você coloca as pedras, e aí você faz uma concretagem que fica aquele piso de concreto. Lembra? Aquele piso assim. É o piso, o concreto grosso lá. Você colocou o contrapiso, que eles vão chamar de contrapiso, hoje chama de baldrame. Por quê? Ele é todo retinho e nivelado, assim. Porque se você for fazer aquelas construções usando drywall, por exemplo, quanto mais reto e nivelado, né? Que aí é a diferença do baldrame para o contrapiso, tá, René? Mas é um contrapiso, tá legal? E aí você tem a concretagem. Por que se eu fizer em menor tempo pode ser um perigo, gente? Pelo tempo de cura, por exemplo, do concreto. Às vezes você fazer ele muito rápido, ele pode dar um monte de trinca depois. Teve apartamentos daquele Minha Casa Minha Vida que tiveram que, assim, tem trincas lá gigantescas porque eles correram com a obra e não deu tempo de fazer a cura do cimento, por exemplo. Tá? Só para vocês saberem como que é o processo. Então, tem coisa que vai entrar o prazo aqui, é para o prazo ser cumprido.
né? Tem coisa que não dá para adiantar, né? Assim, porque vai acabar comprometendo na questão da técnica e da qualidade. Aí olha que interessante que nesse processo aí eu acabo então ramificando, por exemplo, na hora que eu for acompanhar lá o baldrame, vai ter que ir um especialista para saber se ficou bem feito, ou se a forma como está sendo feita está de acordo com os parâmetros técnicos que eu tenho que entregar lá na frente. Parece que não, por exemplo, o apartamento do Juscelino, nós vamos torcer para ele não ter trinca nenhuma, né? Por quê? Por mais que eu tenha um cronograma da entrega, tem o processo de acompanhamento para saber se ele está sendo cumprido a contento e de acordo com as especificações que foram acordadas com ele, por exemplo. Tá? E, professor, depois dessa, o dia que eles entregar for fazer a vistoria, vou levar trena, bolinha de gude, nível de mão, vou levar tudo que for necessário. Vou medir lá. Deixa ele. Não, tentar desnivelar, porque aí na hora que você for fazer a verificação para receber a chave, você tem que fazer você assinou lá depois, Juscelino, acabou, entendeu? Eu te recomendo levar até um cabinho de vassoura e bater em azulejo por azulejo, porque quando eu fui receber o meu, quando eu fui receber o meu que eu achei oco, eu marquei e mandei trocar, tá? Então não é zoeiro, não, é sério. Filho, pode ter trinco que for, não, se tiver faltando... Porque parece que eles têm uma medida lá de tipo assim, se estiver faltando até 5 centímetros é aceitável, né? Parece que tem uma... Por exemplo... 5 de nível, não. Eu digo assim, a sala, vamos dizer que tem 4 metros. Se tiver 3,95, é aceitável. Eu digo nisso. Mas eu vou levar... Eu vou levar pelo menos uns 2 pedreiros, amigo meu, que vai fazer essas medições tudo para mim. Eu vou medir, esse povo vai passar raiva comigo, viu? Não, mas é claro, porque querendo ou não, é um investimento caríssimo, é para a vida teoricamente, claro que é o primeiro de vários que você vai comprar, mas você tem que ter esse cuidado sim, beleza? Exatamente, me passaram para trás só uma vez, 2 vezes. Não, mas não fica com raiva, Silêncio, faz parte até como aprendizado, pensa assim, entendeu? Você se tornou uma pessoa mais crítica, isso que é importante, tá legal? Aí, pessoal, com isso eu consigo estimar lá todo o processo do tempo, e aí você consegue chegar até no processo desse chamado pacote mãe, né, que você consegue trabalhar exatamente, né, toda a dimensão utilizando isso aí. Então, olha lá, por exemplo, a construção da casa vai ter um total de 123 horas, a fundação, aquelas mesmas 76 horas, o pavimento 35, então você consegue então chegar nesse processo de acompanhamento. Claro que para isso aqui você tem lá, olha, eu vou transformar essas 76 horas a fundação em dias, né? Em quantos dias? Como é que é o processo? Qual que é o tempo dos meus funcionários? São 8 horas ao dia, então, por exemplo, teoricamente, a escavação vai levar 2 dias. Aí eu coloco lá no cronograma a data de início, a data de entrega da escavação. Aí, por exemplo, entra lá 4 dias e mais 4 horas, por exemplo, a entrega do baldrame. Aí logo depois já pode começar o piso ou não, é um dia a mais. Então tem toda a dimensão que eu vou colocar isso no cronograma. Para quê? Para ter essa ideia geral. Por exemplo, nessa casa toda aí, nesse projeto aí, eu vou gastar R$ 3.325 em 123 horas, se não tiver atraso. Óbvio, né, gente? Teve um atraso na fundação, eu posso tentar, por exemplo, economizar em algumas etapas. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, olha, de repente, eu demorei as 8 horas de escavação, eu consigo, por exemplo, levantar no seu erguimento das paredes. Eu posso colocar uma pessoa, 2 pessoas a mais, para poder otimizar na colocação dos tijolos e facilitar, por exemplo, a corrida aí contra o tempo que eu perdi, por exemplo, na parte de fundação. Ou, enquanto eu já tenho a parte das paredes prontas e tudo mais, e estou batendo laje, eu posso esperar, por exemplo, assim, dependendo do tipo de empena que eu vou colocar a cobertura, a laje não precisa esperar um tempo maior de cura do cimento, porque vai estar com uma cobertura muito bem feita. Então, tudo isso pode ser dimensionado e otimizado dependendo do processo, tá? Cadê aqui, gente? Cadê? Cadê? Peraí. Bom, aí aqui, né? Então, ao chegar no pacote central, que é o projeto como um todo, a gente vai ter essa totalização geral de tempo e custo com a escopo, com a ideia geral sendo executada aí. Então, a EAP ela é fundamental para isso, não só para eu tomar esses cuidados na entrega, claro que eu usei um exemplo aqui da área da construção, tá, gente?
mas os cuidados que a gente vai ter com a parte da entrega, como que eu tenho que acompanhar essas várias etapas, tomar cuidado com elas, de acordo com aquilo que foi combinado, acordado, assinado entre as partes, tá? Então, por exemplo, na parte de fundação, muito provavelmente, na hora que terminar a escavação, o baldrame, o piso, vai ter uma parte que um dos responsáveis pelo projeto chega para ver se está de acordo. Olha, aqui o baldrame está legal, acompanha para você ver que ele está todo liso, vou começar a colocar o piso, né? O piso, depois no final você chama a pessoa para ver se o piso ficou de acordo, se a paginação do piso está legal ou não. Chama o Renê com a vassourinha para bater, para ver se está oco em algum ponto no piso que foi colocado. Então, tudo isso você acaba fazendo esse processo de acompanhamento. Finalizando, então, todo o processo da declaração do escopo e a estrutura analítica, elas são utilizadas para verificar e controlar, tá, tudo aquilo que faz parte e o que não faz parte do escopo do projeto. Tá? Para que isso? Para que eu consiga manter aquele entendimento que foi acordado entre as partes, tá? Aquele entendimento comum entre as partes, entre o contratado, patrocinador e cliente. Por exemplo, alguém pode me dar um exemplo de algo que não é para fazer nessas etapas aqui, gente? Pessoal. Aí não falou de reboco. Reboco, não. Ou seja, a parte do acabamento ali, parede e laje, não é isso? Isso, então, não falou acabamento nem nada. Pode até ser que eu entre numa parte aqui de reboco, ok, mas aí, a princípio, não está. O que mais? Pintura. Pintura não está, ok. Então, olha só, de repente, eu fui contratado para fazer a parte da obra mais... o esqueleto, que é uma coisa mais grosseira, né? Toda a parte, tirando o piso ali e tudo mais, que pode ser já de repente o badão poderia ser nessa ideia, que é aquele contrapiso que o René falou, e o piso um pouco mais niveladinho, mas a parte de acabamento, de elétrica, de hidráulica... Não entrou. Não, apesar de que na parte das paredes já deveria contemplar pelo menos a parte dos tubos corrugados, aquela coisa toda. Mas olha só que interessante, né? Se eu for pegar grosso modo aqui, ó, não foi acordado, por exemplo, a parte de entrega de elétrica, por exemplo, né? Que é uma parte que é para ser feita depois por alguma outra equipe específica depois. Então, querendo ou não, pessoal, é exatamente isso que eu preciso para poder... É o preto no branco que a gente fala, né? As pessoas acompanharem claramente para não ter susto nem decepção, por exemplo, tá? Claro, é comum haver alterações de escopo ao longo do projeto? Sim, né? É possível? E aí você vai renegociar. Olha, resolvi que eu vou querer que vocês já furem e coloquem todos os canos, por exemplo. Não tem problema. Isso vai ter um custo a mais, um prazo maior, uma outra equipe. Eu posso conduzir esse processo sem problema e aí vai representar em um incremento financeiro de X. Então, quando tiver essa necessidade, você tem que fazer uma reunião e colocar de novo no papel para que não tenha depois nenhum tipo de... aquela coisa assim, mas eu te falei para fazer. Não, o que foi combinado está aqui, tá? Claramente. Eu já fui acompanhar essas casa de construção, acompanhar meu irmão, por exemplo, que estava construindo também, e que ele estava reclamando do pedreiro, que o pedreiro não fez o que... mas todo pedreiro sabe disso. Depende, tem pedreiro que sabe, mas não sabe, não tem, às vezes, essa iniciativa de fazer. Eles ficam esperando a pessoa mandar. Então, não necessariamente, foi mais uma questão de não mandar aquilo que deveria do que exigir que a pessoa faça. Né? Eu, do ponto de vista assim, da projeto, o pedreiro agiu certíssimo, ele não fez nada que não foi orientado a fazer. Porque se ele faz também, ele pode ser criticado por que ele fez, entendeu, gente? Então, é um processo que tem que estar muito claro, e aí que entra um processo de comunicação aí totalmente, tá? Caso haja alguma mudança, qualquer que seja ela, tem que ser, então, aprovada, documentada e comunicada entre as partes interessadas aí. Tá legal? Ok, pessoal? Sim, senhor. Essa é uma matéria bem basiquinha, bem tranquilinha, apesar de que tem 2 itens aí que caem na prova, tá? Um deles é a questão do EAP mesmo, tá, gente? Esse processo aí da estrutura analítica propriamente dita, é vocês saberem o que é especificamente a estrutura analítica de projeto e, principalmente, a diferença entre escopo do produto e escopo do projeto, tá? Principalmente esse slidezinho aqui, ó.
O escopo do produto é o que você tem que fazer para atingir a necessidade do cliente, a satisfação do cliente, e o escopo é como que você vai fazer isso, como é que ficou mais claro depois que a gente viu aquele diagrama, né? Eu vou entregar para ele a construção lá da parte básica, o esqueleto da casa, e o escopo é como que eu vou fazer isso em etapas, em orçamento, em prazo, né, de uma forma muito clara, muito didática, né, levando em conta aí a estrutura analítica desse projeto, no caso, o exemplo que a gente deu aí. Tá legal? Ok, gente? Deixa eu colocar aqui. Ok, professor. Vou voltar aqui para o vídeo para vocês verem que eu continuo aqui, tá? Que a minha voz... Outro dia, eu brinquei com o pessoal, eu acho que eu falei aqui na sala também, que eu tenho irmão gêmeo, né? Que o pessoal fica comentando se não é meu irmão que está dando aula, né, gente? No meu lugar. Então, sou eu mesmo, tá? E aí, só para finalizar, peço a vocês que façam não só a aula, pré-aula, a aula e a pós-aula que está lá. De novo, eu estou apanhando nessa questão dos vídeos, dos links. Tem gente me cobrando, sim, tem que cobrar mesmo, mas é porque eu estou com esse processo do tamanho. Para mim, ele aparece muito pequeno, tanto que assim, eu copiei e salvei rápido, mas na hora de subir na plataforma do YouTube, por exemplo, nenhum deles está subindo. Então, eu vou tentar essa técnica que me passaram de colocar no Drive, que é do Google, ou Dropbox, esqueci, um desses aí, é colocar na nuvem. O Drive é do Google, Google Drive. O Drive é o do Google, né? Aí eu vou disponibilizar o link do Drive dessa aula específica para vocês acessarem, tá, gente? Mas parece que o pessoal descobriu uma forma de fazer para o YouTube mais fácil, que diz que o link fica melhor mesmo, não sei. De qualquer forma, se vai ser resolvido, eu comunico lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Alguém tem alguma dúvida em relação aos trabalhos passados? Lembrando aos novos alunos que estão chegando, que começaram agora, ou que não estavam tendo aula por questão de acesso ao AVA, ou questão de acesso à plataforma aqui do Microsoft Teams, eu já passei alguns trabalhos, eu vou avaliar vocês daqui para frente, tá, gente? Quem não fez nenhum ainda, ok? Lembre, gente... Oi. Eu gostaria que você explicasse a terceira atividade, a que é para entregar ainda, do projeto da quarentena. E eu gostaria também de saber, porque na verdade assim, eu enviei ela antes do prazo, eu gostaria de saber se eu poderia refazer essa atividade, porque depois dessa aula esclareceu muita coisa para mim. Legal. Tipo assim, você já entregou, você está com medo do zero, Yasmin? É isso? Seria isso? Exatamente. Claro, então vamos lá, não tem zero, não. Tudo bem? Claro que assim, eu faço algumas considerações, eu até torço para o pessoal errar nos trabalhos, porque eu corrijo e devolvo para você saber. Então, assim, a pessoa errou ou não, eu até valorizo. Eu falo, olha, não era bem isso, a proposta era essa, tal, só para poder abrir um leque da análise. Lembra? Por mais que eu esteja adaptando os processos que a gente está fazendo, por exemplo, o trabalho eu pedi para vocês fazerem um planejamento de como que vocês estão fazendo o processo Oi, gente, como é que chama aí o termo? Da quarentena. O isolamento de vocês, tá? Querendo ou não, como é que tem esse plano? Porque a quarentena exige um planejamento, visando o quê? Saúde mental, manter a rotina, manter todo um processo caminhando. Eu estava dando um exemplo, os mais velhos vão saber, né? Na minha época, quando eu era mais adolescente, tinha um livro que chamava Robson, o pessoal chamava de Robson Crusoe, mas o pessoal falava Robson Crusoe. Não sei se alguns aqui já leram, tá, gente? Quem não leu, recomendo, vale a pena, principalmente em tempos de quarentena. Vocês acham esse livro fácil para baixar ele gratuitamente, tá? E o Robson Crusoe gerou, aliás, aquele filme O Náufrago é quase que baseado nele, tá? No livro do Robson Crusoe, tá? Alguém aqui já leu esse livro? Não. Eu já vi o filme. Professor, a média aqui é 18 a 30 anos, né? Gente, não, livro Estou brincando, professor. O filme é muito bom, o Náufrago é muito bom, gente, mas o filme não é baseado na história do Robson Crusoe, não. É muito parecido, mas o Robson Crusoe consegue ir além. Quem viu aqueles filmes dos Vingadores, como é que chamava o Thanos? Não, tem o Tony Stark lá, como é que chama? Homem de Ferro? O Homem de Ferro, ele não tem uma...
ele não tem um sistema, uma inteligência artificial que conversa com ele o tempo todo? Antes era o Jarvis, não é isso? Depois passou a ser a Verônica. Aí teve a Verônica e depois passou nos últimos filmes. Vocês lembram qual era o nome da inteligência? Sexta-feira. Por que é o nome de Sexta-feira? Alguém sabe? Sexta-feira deve ser porque é o dia do Gollum, né? É a mesma coisa, sextou, né? Não é. Leiam, aí olha só, então eu vou incrementar a curiosidade. Leiam Robinson Crusoe, que vocês vão saber por que chama Sexta-feira a inteligência artificial do Homem de Ferro, que ele utiliza depois, tá, gente? Ah, não, você tá me zoando, sério? Sério, é baseado... Tipo o Wilson do Náufrago? Tipo o Wilson do Náufrago, mas vai além. Vocês vão saber o porquê de Sexta-feira que o Homem de Ferro... É o Homem de Ferro mesmo, né? O Tony Stark é o Homem de Ferro. É ele mesmo. Exatamente. Por que o Homem de Ferro criou a inteligência artificial que colocou o nome de Sexta-feira? A explicação está lá no livro do Robinson Crusoe. Mas só para saber, eu não vou dar sinopse não, gente, aqui nem spoiler aqui não. O interessante desse livro é que o que fez ele sobreviver sozinho numa ilha, né, completamente abandonado e tudo mais, foi planejamento ou rotina. Ele criou uma rotina. E o trabalho que eu passei para vocês foi mais ou menos nesse intuito. Eu queria que vocês detalhassem o que vocês estão fazendo, porque para esse processo em que você fica em casa, claro que eu sei que tem aqueles que continuam trabalhando e tudo mais, mas a grande parte está reclusa. O que você faz, então, para poder manter? Você tem que criar algumas rotinas, você tem que planejar algumas atividades. E eu quero que vocês coloquem exatamente isso no papel. Entendeu, Yasmin? Essa que foi a proposta aí que eu passei para vocês. Tá? Ah, sim. Professor. Eu comecei a aprender violão. Eu comecei a fazer um curso online. Eu comecei a fazer um curso de inglês. Qualquer que seja o processo, tá? Ok? Professor, por acaso, assim, você teria um esqueleto de algum projeto, assim, só para a gente ir tirando como base, para colocar as informações, assim, de uma forma mais correta? Existe essa possibilidade? Eu até vou além, tá, Juscelino? A Microsoft, ela tem aquele MS, o Project, né, que já trabalha, tem um esqueleto deles que é o mais utilizado no mundo inteiro. Você consegue, inclusive, modelos gratuitos na internet, tá? Ok? Não, Alô? tá ok. Assim, tá ok. Você consegue vários, e assim, um detalhe, se você quiser lá, eu quero um modelo de project para a área de educação, aparece lá um monte. Eu quero para a área de curso de idiomas, aparece lá. E aí você consegue criar um planejamento com as métricas, com as verificações, a gente vai ter ainda na frente mais exemplo disso, né? Os milestones. Lembrar. Tem os chamados milestones, que é o processo que você consegue incrementar, por exemplo, os pontos de verificação. Então, tem vários modelinhos já gratuitos, inclusive, tá? E assim, eu estou te falando ele porque ele é o mais utilizado no mundo e não é porque ele é porque ele é bom mesmo. Ele é um dos melhores que tem em relação a esse processo de acompanhamento lá. E aí vocês vão ver lá exatamente isso que a gente está falando. Na próxima aula, a gente vai ter uma pincelada a mais disso aí, tá? Ok, pessoal? Tá? Então, a atividade, Yasmin, era um pouco isso. Vocês podem me entregar, gente, até na próxima aula. Se você entregar antes, a partir de quinta-feira, eu já vou começar a corrigir os trabalhos, tá? Lembrando, pessoal que está começando, não se sintam perdidos, nem se sintam prejudicados porque não foram avaliados ainda. Não preocupem. Os trabalhos ele tem um processo acadêmico, ele não está só valendo ponto, não, ele tem uma questão de aprendizado, tá legal? Eles ajudam, por exemplo, em questões de prova, tá? Então, vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade, mas vocês não vão perder muito em questão de ponto, não preocupem com isso não, ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Ô, professor. Não, tranquilo. Oi. Dentro desse planejamento nosso aí, a gente vai ter que fazer o escopo. Aí o escopo vai ser do projeto de planejamento, né? Essa definição que tem no slide. Você fala em relação ao trabalho que eu passei? Isso.
Primeiro, você vai ter que ter um escopo. Qual que é a ideia que você está pretendendo? Uma vez que você está em casa contra a sua vontade, qualquer que seja o processo, é igual, por exemplo, nesse feriado agora, né, gente? O que você está planejando fazer, que você estava planejando, então você vai ter que ficar em casa. Você está planejando algo, até para poder passar tempo, envolver criança, além de lavar toda a louça, os maridos lavarem todas as louças, a esposa, tudo mais. O que você está pensando em fazer, por exemplo? Então envolve uma ideia, envolve um planejamento. Eu quero só que vocês pensem como é que eu vou discriminar esse processo. Eu pretendo pintar a casa. Ok. Quais vão ser as etapas desse planejamento? Vou me programar de começar por tal cômodo, vou pintar tal isso, vou usar a cor, não sei o quê, tanto tempo que eu vou gastar. É algo mais ou menos nesse sentido. Tá? Por exemplo, vou fazer um curso online, eu vou ficar de tal hora a tal hora desenvolvendo isso e depois eu vou ficar fazendo os exercícios, sabe? É uma ideia de você redimensionar como você vai estar pensando ou planejando alguma atividade ou a forma como você vai passar o tempo nesse momento. Ok? Professor. Gabriela que perguntou? Foi, né? Isso. Oi. No caso, tem que necessariamente ser uma atividade ou pode ser algum projeto que realmente está sendo criado? Melhor ainda. Por favor, fiquei até curioso. Ok? O Renê, se quiser colocar lá o plano, como é que você viajar no cruzeiro, Renê, que você vai fazer agora? Não estava naquele seu projeto inicial, né? Quem me dera. Não, mas você colocou lá naquele trabalho fazer um cruzeiro com a família. Lembra disso? Lembro, sim. Então assim, alguns eu lembro de memória, tá, gente? Os trabalhos, tá? Mas assim, é um pouco isso. Esse é projeto a longo prazo. A longo prazo. Não era curto prazo, A ideia agora é um projeto a curto prazo por forças maiores, tá, gente? Que querendo ou não, você tem que se readaptar. Quem estava pensando em fazer, por exemplo, viajar e tudo mais, como é que vai ser agora, entendeu? Então, vocês coloquem essas questões. Eu quero um pouco isso, de saber se vocês estão conseguindo visualizar o escopo e essa ideia do planejamento. Tá legal? E aí, pessoal, os combinadinhos aqui, ó. Lembrando, eu vou estar avaliando vocês por isso e frequência. Então, o AVA é frequência e também pontuação. Façam os processos. Essa semana eu já vou definir a questão dos links, mas qualquer informação extra eu vou comunicar a vocês lá no nosso grupo. Tá legal? Tá joia, pessoal? Tá bom. Ô, professor. Tá legal. Professor, depois só põe um slide no grupo pra gente? Qual slide? Esse que o senhor passou hoje. Não, esses já estão todos lá no AVA. No AVA? Lá no AVA eu já coloquei tudo lá. Essa aqui é a aula 5, você vai achar lá, slide aula 5, já ele lá. Se vocês tiverem dificuldade, podem me falar que eu mando para vocês também a parte. Mas é porque lá que é o caminho oficial da instituição, entendeu, Bruno? Mas se precisar, vocês me falem. Tá legal, gente? Tá? Pessoal, no mais queria agradecer uma vez mais. Deixa eu falar isso olhando para vocês aqui, para quem eu consegui. Vocês estão me vendo aqui? Então, né? Ok? Apareci. Pessoal, no mais, muito obrigado. Queria agradecer uma vez mais. Peço a paciência de vocês em relação a isso. Tem gente até que está gostando, por incrível que pareça. O pessoal às vezes está se redescobrindo em casa, que eu acho que isso que é o legal, um pouco daquela da saúde mental que a gente estava falando. Não vamos pensar negativamente como algo ruim que está acontecendo, pelo contrário, é um processo que testa mais a resiliência. Eu acredito plenamente que nós vamos sair mais fortes dessa situação e até mais conscientes um pouco desse processo que a gente precisa de saber que nem sempre as coisas são tão tranquilas, né? As adversidades estão aí para isso. Eu falo que é um pouco da gestão de riscos que a gente ainda vai ver nessa disciplina, de saber de saber prever possibilidades de algo não ser sempre favorável e como que a gente trabalha em cima disso. Então, eu acho que está sendo até um aprendizado do ponto de vista de gestão de projetos. Essa semana eu vou finalizar vários videozinhos, que eu estou chamando, é um projetinho que eu criei que chama Corona Vídeos, em que eu vou colocar lá, por exemplo, cada das disciplinas, qual que é o impacto, por exemplo, dessa questão da pandêmica em relação à macroeconomia, microeconomia, em relação à gestão de projetos, em relação à gestão da inovação, em relação à gestão da produção, coisa de 5 minutos, coisa rápida, só para dar algumas dicas e pontuando assim, perspectivas de como pensar determinados assuntos e processos e como que a gente pode tirar proveito disso, que serve, às vezes, até como alavancagem de algum projeto de vocês, de alguma iniciativa nesse sentido, tá? Aí depois eu mando os links, né, só para, assim que eu resolver essa questão da linkagem dos vídeos,
mas é coisa bem curtinha só para, como é que se diz, preencher o tempo e quem sabe aí, de certa forma, potencializar. Olha, por exemplo, na área de gestão de inovação, o que a pandemia pode provocar, por exemplo, na área de sistemas de informações gerenciais. Então, às vezes, a gente pensar outras possibilidades que uma diversidade como essa acontece. Então, nosso processo é esse. Explorem da gente o que vocês precisarem em relação ao conhecimento, não se deixem cair pelo esse tempo de ignorância que está acontecendo também, nem por esse tempo de negativismo, tá, gente? Pelo contrário, nós estamos aqui agora tendo uma aula, está funcionando, eu acho que, de certa forma, a gente está conseguindo manter uma interação. Me avaliem lá depois na aulinha, lá no AVA, lá tem um campo para vocês avaliarem. Se precisar de alguma crítica, eu sou super aberto a isso, me coloque isso, Rodrigo, não está legal, isso está faltando alguma coisa nesse sentido. Eu sou muito aberto a isso, e no mais eu desejo uma excelente semana. Não sei ainda como que está essa questão do feriado. Se tiver o feriado, desejo que vocês aproveitem plenamente a quinta e a sexta-feira aí, em plena quarentena, tá, gente? Bacana? Alguém perguntou? Oi, Gisele. Professor, deixa eu te perguntar. Para quem está entrando agora, seria possível, na hora que você finalizar as matérias que estão previstas da aula, você fazer um resumão de tudo que você passou? Porque eu vou começar a fazer as aulas lá no AVA, só que aí, se você passar um resumão, o que eu ver lá vai ser só para mim recapturar alguma dúvida que eu tiver. Ô, José, os meus slides já são um resumão daquilo que importa em relação ao conteúdo do livro-texto, tá? Você vai ver lá, tá? Ele já ajuda. Mesmo assim, na véspera, antes de cada prova, eu faço um resumão também para tranquilizar vocês em relação ao conteúdo, tá? O que eu sugiro? Entra no AVA, faz as etapas, você vai ver as web aulas, você vai ver as atividades todas, faz normalmente, qualquer dúvida que você tiver, me aciona. Tá joia? Não, tá joia. Agora, tá joia. em geral, é uma matéria complicada, é uma matéria até muito tranquila. Ela tem esses pormenores, gente, que pode ser EAP, decorar essas questões, mas que você acaba assimilando isso como processo. Por exemplo, todos vocês já sabem o que é stakeholders, né? Não precisa nem explicar mais, mas é um processo que vai sendo aprimorado ao longo de cada encontro, tá? Eu tenho certeza que você já sabe um pouco mais o que é escopo. Então, não é uma matéria difícil, mas é um processo de assimilação. Então, essa questão de assimilação, você me aciona depois se tiver alguma dificuldade. Aliás, você e todo mundo, tá, gente? Fiquem à vontade para isso. Professor. Quem? A Mariana. Deixa eu te perguntar, por que essa matéria ela não é integrada junto com o projeto integrado nosso? Porque o projeto integrado das você Mariana. Vai ser avaliado no final. Você vai ser avaliado no final, tá? Porque tipo assim, para a gente no início é muito difícil que tá fazendo esse projeto integrado, porque a gente não tem noção de nada disso. E aí a gente tem que fazer um escopo, tem que fazer o processo todo sem saber isso aqui. Eu entendo. Eu acho que deveria, sim, ser uma das primeiras disciplinas antes de vocês caírem para a área de projeto integrado. Concordo plenamente. Mas agora, que muito do que você está usando aqui agora, você já consegue fazer lá no processo. Eu não sei que parte vocês estão lá. Não, a gente já está, como a gente está no terceiro período, então a gente já passou bem muito essa parte, né? Então a gente já está no plano de inovações. Deveria ser logo assim, no primeiro semestre, se vocês já terem essa disciplina, né? Seria o ideal, concorda? Porque abre um pouco esse leque aí, é uma pena. O bom é que, para essa disciplina, vocês já estão preparados, é quase que o caminho inverso, né? Ou seja, o projeto integrado está ajudando vocês nessa disciplina. Aí a gente vai lembrando das coisas. O que significa. Agora aqui, é a Carol que é a coordenadora de vocês, né? Se vocês precisarem de alguma coisa, podem mencionar para o projeto integrado, tá? Se vocês dizem, Rodrigo, tá legal isso aqui, eu tendo um tempinho com essa questão do TCC, leio com o maior prazer e ajudo vocês no que precisar aí, tá? Se tá claro, se não tá, se tá legal, se não tá, ok? Ok, obrigada. Tá? Fiquem à vontade. Pessoal, eu vou ficar aqui mais um pouco para quem quiser dúvida, já vou liberar quem está querendo sair, fiquem à vontade. A aula vai estar gravada em breve, né? Podem me cobrar à vontade. No mais, eu agradeço o carinho e a atenção de vocês para conosco.
a vibração que você sempre emana, eu me alimento dela, eu tento de alguma forma passar um pouco dessa emoção de dar aula também. Não sei se eu consigo a distância, talvez chegue com atraso por causa da conexão aí, mas espero que esteja chegando aí de alguma forma. Precisou, gente, me aciona aqui, tá legal? Mais uma excelente semana, um bom feriado. Não se contaminem por enquanto, tá? E tudo de bom para vocês. Tchau, boa noite. Beleza, pessoal. Obrigado. Beleza, Rodrigão, valeu aí. Eu não vou, acho que eu não vou contaminar, não, porque eu tomei BCG quando eu era criança, né? Eu tava vendo que. Sem base, né, gente? Cada um. Não, eu já tomei Bezetacil. Você tem que ver o que eu recebi, né? As coisas que eu recebo aqui de WhatsApp. Pessoal, não, me falaram isso. Não vai acontecer nada comigo, né? Então, tem gente que está usando o texto que foi benzido por não sei quem, o outro está. Aí eu torço, eu falo assim, tomara que não, vai um pouco da fé da pessoa, né? Mas não é só uma questão de fé, é uma questão de ciência também, né? Mas tomara que. Essas fezes, né, professor? Não é? Hoje, mas é um sucesso para vocês, viu, pessoal? Um abraço aí, viu? Até mais aí. Valeu, professor. Abraço Falou, aí, galera. Tchau, professor. Boa noite. Obrigado. Tchau, gente. Alô. Professor.